Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hoje no Ar. E a nossa convidada da vez é Janaína Conceição Pascoal, a deputada Janaína Pascoal. Janaína é paulistana, tem 48 anos, é advogada e professora. É doutora em Direito Penal e leciona na Universidade de São Paulo. Foi assessora na Secretaria de Segurança Pública do governo de Geraldo Alckmin em São Paulo de 2001 a 2002. Ela deixou o cargo para ser assessora do então ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, e em 2015 foi coautora do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2018 ela foi eleita deputada estadual por São Paulo pelo PSL com a maior votação para deputada estadual do país, com mais de 2 milhões de votos. Atualmente Janaína é candidata ao Senado em São Paulo pelo PRTB. Seja muito bem-vinda, Janaína, tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, uma honra poder participar. O prazer é todo nosso, deputado, estar aí presente aqui conversando conosco. Eu sei da correria para o Senado, né? Sem contar os problemas aí de ordem particular, que eu sei que é muita coisa. A gente agradece mesmo de verdade sua participação, sua disponibilidade de estar batendo um papo conosco. Assim como eu agradeço também a participação de todas as pessoas que estão conosco aí na nossa transmissão assistindo. E lembrando que o nosso bate-papo está disponível para que vocês possam interagir, mandar mensagens, sugestões, conversas, pautas e tudo mais aqui para a nossa deputada. Que o que for possível nós vamos encaminhar, o que não for possível nós vamos acabar encaminhando aí, né, para assessoria para que ela possa responder, né? Deputada, para começar a nossa conversa, o ex-presidente Lula agora é líder nas pesquisas com 44% dos votos, né? Seguido por 32% do Bolsonaro e o Ciro mantendo seus 7%. Isso agora segundo a pesquisa do IPEC. Qual a sua visão sobre a disputa presidencial deste ano, deputada? Olha, eu entendo que não será fácil para nenhum dos lados, é sempre muito perigoso, né? Para quem está numa disputa, numa concorrência, achar que já ganhou. E acho que os dois lados têm chances, né? As pesquisas colocando o ex-presidente Lula na frente, elas vêm sendo bastante constantes, né? Eu não as desmereço, mas já houve situações, né, de incompatibilidades entre as pesquisas e os resultados. O que eu acho é que o país está mesmo bem dividido. Eu não sou uma pessoa encastelada, né, não sou uma deputada encastelada, muito pelo contrário. Eu atendo vereadores, atendo prefeitos, vou a câmaras de vereadores. Como eu tenho um trabalho forte na área de saúde, muitas vezes vou a hospitais e converso com as pessoas. Sim. E eu sinto mesmo que as pessoas estão divididas, muitas pessoas estão assim, indecisas, muitas pessoas estão entristecidas por, na verdade, não terem vontade de votar nas opções que estão aí, ou pelo menos não nas opções que se mostram mais viáveis, né? Porque muitas vezes a pessoa quer ver quem é que tem chance, né? Então, quer dar o voto para quem tem chance. Isso é uma dinâmica meio que natural. E as pessoas não estão felizes em votar nos extremos, muitas não estão. Então, é um momento que eu considero um momento delicado no país, porque o sentimento de desesperança para uma nação é algo muito perigoso, porque as pessoas começam a buscar alternativas, né? Aqueles que têm condições de ir embora vão embora, aqueles que têm alguma oportunidade de emprego ou querem mandar os filhos para fora. Então, isso é muito ruim, né? Quando eu fiz lá o processo de impeachment, quando teve a Lava Jato, muita gente me ligava do exterior, mandava mensagem. Olha, eu estou acompanhando o seu trabalho. Gente que eu não conhecia, entendeu? Mas acabava conseguindo. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero reconstruir. E aí a gente vem num sentimento de desesperança, né? De desânimo mesmo, que é algo muito ruim, que é algo muito ruim. E acho que tem chance, sim, do ex-presidente Lula ser eleito. Eu tenho insistido, né? Com o pessoal mais da direita, eu tenho dito que a postura está muito pouco humilde, uma postura até pedante, agressiva, desmerecendo apoios de pessoas que não pensam absolutamente igual, algo pouco inteligente diante de uma campanha e de uma eleição tão difícil.
Estão Então tem acirrando, né? chance sim da esquerda voltar, e aqui eu falo, né, sei que vou desagradar gregos e troianos, mas não por méritos da esquerda, mas por falta de habilidade da direita que chegou ao poder. Tanto que a senhora, né, nós conversamos em 2021, né, deputada? Sim. E você disse para mim que gostaria de escolher uma terceira via para a presidência da República, né? E hoje nós estamos a um mês, né, a menos de um mês das eleições. A pergunta é: você ainda mantém a mesma posição, né? E vou mais além, né? Olha, Como é que vai ser, como é que vai ser seu voto para 2022 agora, deputada? eu assisti ao último debate, fiquei um pouco frustrada. Acho que são poucas as propostas que são apresentadas, que são detalhadas. E nós já temos problemas mapeados, né? Tanto no Brasil como em São Paulo. O debate para governador também achei bastante frustrante. Estou avaliando, acompanhando as discussões. Pretendo dar um voto meio silencioso, sabe? Tanto para presidente como para governador. Não é um voto envergonhado, é um voto silencioso, estou avaliando. Não tem assim aquela coisa, não, vou votar em A ou em B com aquela convicção. Eu acho que foram muitas decepções aí nos últimos tempos e eu vou avaliar com mais calma. Então, até porque, né, Mas eu deputada? não voto na esquerda, né? Isso aí todo mundo sabe, não respeito os meus colegas de esquerda, tenho parentes de esquerda, isso é público Sim. e convivo bem com eles, sempre convivi, mesmo naquele período ali do processo de impeachment, né? Teve Natal, teve tudo certinho, entendeu? Nunca deixei essas coisas minarem a minha convivência. Entendi. Mas eu não tenho um pensamento esquerdista, não tenho assim a identidade. Agora também a direita que está no poder é uma Tá. direita que eu entendo. Baixou meu som? Que entrou uma Não, ligação aqui, sim, abaixou? não, baixo. Já normalizou, deputado. Tá. Já normalizou. É uma direita que eu considero desnecessariamente truculenta, entendeu? Então, estou avaliando. Até porque, né, deputada, a senhora foi uma das mais expoentes, assim, vozes lá em 2016 contra o petismo, né? E na época do impeachment, então, da presidente Dilma, no caso. Agora, como a gente estava falando, a senhora mesmo está vendo essa possibilidade do ex-presidente Lula voltar a governar o país, né? É um detalhe, na sua visão, a eleição de Lula ou a reeleição do Bolsonaro pode ser benéfica ou não ao país? Como é que você vê isso aí? Pela Eu falta de acho uma que, terceira via? veja bem, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, né? Eu tenho que acatar. Agora, eu entendo, como professora de direito, que foi uma decisão juridicamente equivocada, porque eles anularam 4 condenações em embargos de declaração, que, para quem era da área do direito sabe, são uma modalidade de recurso que serve assim para fazer um esclarecimento, para ajustar uma contradição. Não tem na jurisprudência um caso de um processo inteiro anulado em embargo de declaração, que dirá 4. E essas anulações aconteceram depois de 5 anos, né, dos advogados do ex-presidente, que são advogados combativos, isso ninguém pode negar, alegando as mesmas teses e o próprio Supremo rechaçando essas teses. Então, eu acho muito complicado, né, para o cidadão brasileiro aceitar essa situação, que é juridicamente insustentável. Uma eleição do ex-presidente Lula nessas circunstâncias agride muito, né, aquela parcela que não está votando nele, entendeu? É algo que agride muito, Sim. porque ele estava condenado, ele estava inelegível, o Supremo vem, dá uma decisão estranha. Então, assim, de certa forma, eu tenho dito isso em algumas oportunidades, o Supremo matou a terceira via, né? Porque quando ele, pelo desgosto, pela antipatia que os ministros têm com relação ao Bolsonaro, quando eles liberam Lula, né, que é uma figura forte também, Bolsonaro é uma figura forte, populista, que gera paixões e ódios, o Lula também. Então, eu penso assim, o Supremo soltou o Lula, né, liberou o Lula, porque o Lula seria, vamos dizer assim, naquele momento, na cabeça dos ministros, o único com condições de enfrentar o Bolsonaro.
Só que, ao fazer isso, acabou recrudescendo o apoio ao Bolsonaro. E a gente aprofundou esse racha, entendeu? Então, o Supremo, nessa decisão equivocada, acabou matando a terceira via, que foi enterrada pelo sistema político. Né? Então, por exemplo, vamos pensar no juiz Sérgio Moro. Né? Ele cometeu aí alguns equívocos, como mudar de partido na véspera do prazo, se lançar candidato à presidência daqui a pouco não era. Então, assim, são situações um pouco intrigantes. Tá? Então, eu não estou dizendo que concordo com ele 100%. Mas ele foi neutralizado pelo sistema político, porque ele é convidado para sair de um partido com médio, né, com recursos mais diferentes, né, daqueles mais ricos, para ir para um partido muito rico, né, um partido mais do que milionário, quase bilionário, que é a União Brasil. E aí ele entra no União Brasil, num primeiro momento vislumbrando ser candidato à presidência, mas rapidamente já é informado de que ele não vai ser candidato à presidência. Então, ele foi neutralizado. Né? Com todo respeito à candidata Soraya, a senadora Soraya, veja, para um partido que tem o Sérgio Moro, com o potencial que ele sempre teve e os números que ele atingiu durante o início das pesquisas, não tem sentido lançar a senadora Soraya, sabe? Isso é verdade. E aqui eu não estou fazendo, pelo amor de Deus, uma análise de gênero, de que ele é homem, ela é mulher, não é nada disso, entendeu? Sabe como é que eu vejo isso aí, deputado? Eu vejo como uma situação, uma análise de mercado. Quem tem maior penetração, quem tem uma construção maior de imagem, quem tem o poder de voto, é aquela coisa toda, né? De aglutinar. E Sim. É uma coisa ilógica. Isso aí, honestamente falando, é uma coisa completamente ilógica. Porque ele no Podemos, se eu não estou equivocada, ele chegou perto dos 15%. Eu posso estar falando de memória. Sim. Ele tinha essa intenção de voto, 13%, 14%. E o Podemos, isso era lá no início, o Podemos um partido médio. Imagina uma pessoa com esse potencial turbinada por um União Brasil. Então, assim, a verdade é que ele foi neutralizado. Aí a União Brasil cria um discurso de que quer dar uma opção para o país. Lança o presidente Luciano Bivar, que não chegou a 1%. Verdade. Quando ele percebeu que ele ia ficar sem mandato, estrategicamente coloca a senadora Soraya, que não vai perder nada porque está ali no meio do seu mandato de 8 anos como senadora. Sim. Tá? Então, assim, é dinheiro público. Eu não quero desmerecer a senadora, meu Deus, é duro eu dizer isso, mas, assim, é dinheiro público, né? Sendo desperdiçado, porque é visível. Essa sua análise é correta, é extremamente coerente, porque não tem lógica você colocar, teoricamente, um Sérgio Moro, independente de todos os erros, todos os equívocos, seja como for, numa gaveta em favor de uma Soraya. Nada contra a Soraya também, né? Não, e assim, e olha que coisa interessante. O União Brasil, guardadas as proporções, fez isso comigo em São Paulo. Porque antes de eu sair do União Brasil, eu verbalizei que eu gostaria de colocar meu nome à disposição para o Senado. E o presidente Luciano, e aqui eu não estou de maneira nenhuma agredindo ou atacando, eu estou só contando o que aconteceu. Ele disse com todas as letras que eu não teria legenda lá, porque quem escolheria o candidato do União Brasil seria o atual governador Rodrigo Garcia. E eu lembro que eu disse, eu falei, mas presidente, o senhor é presidente do partido mais rico, mais forte, o maior partido hoje. Como é que o senhor vai delegar isso para um quadro de outro partido? Se o senhor quiser fazer prévias, eu participo de prévias, eu não quero dizer que eu tenho que me impor, entendeu? Entendi. Então, da mesma maneira que neutralizou o Sérgio Moro, tentou me neutralizar. Aí eu saí e fui à busca de uma legenda que me garantisse concorrer, muito embora sem nenhum recurso, mas pelo menos o direito de concorrer eu consegui, entendeu? Entendi perfeitamente. Na realidade é uma grande falta de estratégia, né, deputado, das direções de partido, né? Você concorda? Depende da finalidade. Sim, se a finalidade é ganhar, se a finalidade é ganhar, sim. Sim, se a finalidade é ter pessoas que
estão sujeitas ali ou estão dispostas a participar do jogo como ele é, aí talvez. Né? Existem duas estratégias, né, deputada? A verdade é essa. Ô, deputada, agora falando sobre o estado de São Paulo, né, voltando agora um pouco mais para cá, atualmente o estado de São Paulo conta com apenas uma senadora, correto? De que forma o seu trabalho poderá ser desenvolvido para que exista uma maior representatividade feminina no Senado? Eu acho que tem que ter mais mulheres no Senado, né? Como é que vamos fazer isso? Sim, eu entendo que tem que ter mais mulheres, mas acima de tudo tem que ter mais pessoas fortes e independentes. Entendeu? É óbvio que eu sou uma mulher, represento as mulheres, estou lutando pelo espaço das mulheres na política, porque quando eu mantenho uma candidatura contra todas as pressões que eu sofri para retirar, contra todas as pressões que eu sofri para aceitar, por exemplo, ser suplente ou ser vice, entendeu? Ou ser deputada para puxar outras pessoas e levar mais dinheiro para esses partidos que eu não sei para que querem tanto dinheiro. Quando eu finco o pé e digo, não, eu sou uma mulher, eu tive uma votação expressiva, eu tenho direito a concorrer a esse cargo majoritário, ganhando ou perdendo, eu tenho direito a concorrer, eu estou brigando por esse espaço das mulheres, não tenho dúvida. Mas mais do que isso, o importante é ter pessoas dispostas a encarar a cara feia, entendeu? A receber críticas, a ser xingada, sem medo de fazer e dizer o que precisa ser feito e o que precisa ser dito. Porque eu percebo muito isso na política. As pessoas ficam ali muito querendo ser amiga de todo mundo, querendo estar bem com todo mundo, não fazendo críticas, não se expondo. E eu acho que o Senado, como um todo, está omisso, e o Senado, por São Paulo, os senadores por São Paulo, são muito condescendentes. A senadora Mara, ela tem uma pauta importante, ela tem uma representatividade importante, sobretudo num determinado segmento, mas, poxa, eu acho que poderia se manifestar de maneira mais contundente, com essas investidas, assim, esses mais equívocos. Abrangente, né? E mais abrangente também. Né? Não adianta você ter uma pauta Supremo, apenas. Os equívocos do Supremo não são poucos. E eu não vejo os nossos senadores se manifestarem. Mesmo o senador Giordano, que ocupa agora o cargo que era do senador, saudoso senador Major Olímpio, eu realmente sinto muita falta dele. Mesmo o senador Giordano, que pelo menos se declara bolsonarista, não ocupa a tribuna para falar dos desmandos do Supremo. Sabe? Desmandos que incomodam quem está mais alinhado com o Bolsonaro, mas desmandos que atingem uma coletividade, como, por exemplo, agora com relação ao piso da enfermagem, entendeu? Então, são intervenções não fundamentadas no direito, são intervenções na opinião do ministro, no entendimento do ministro. Eu não estou nem dizendo se está certo ou errado, se eu concordo ou discordo, mas, meu Deus do céu, o papel de uma corte constitucional é dizer o direito, entendeu? Não é entrar em queda de braço política. E isso está acontecendo reiteradamente e num crescente. E o Senado é a casa competente de dizer, olha, ministros, desculpa, não é assim. E a gente só vê um senador fazendo isso, que é o senador Girão, que representa o estado do Ceará. É complicado. Deputada, continuando agora aqui, com relação ao governo do estado, né? A senhora foi uma crítica ao governo do João Dória, né? E que atualmente é administrado pelo candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, né? Como é que você avalia a administração do atual governador frente São Paulo? Eu tenho várias críticas. Então, assim, não sei qual é a sua opinião, de repente vai me achar uma ignorante, mas... Não, pode... Eu sou favorável a vacinas. Sim. Trabalhei muito para que a população de São Paulo e vários grupos de risco tivessem prioridade na vacinação contra a Covid. Mas eu sou muito crítica dessa política de imposição e de punições a quem não quer se vacinar contra a Covid ou a quem não quer tomar as infinitas doses
criadas pela indústria farmacêutica, tá? O governador João Dória baixou um decreto prevendo a obrigatoriedade dessa vacinação no estado de São Paulo. E o governador Rodrigo Garcia manteve esse decreto. Hoje, no estado de São Paulo, existem professores, existem funcionários da educação, da segurança pública, dos metrôs, com salários suspensos, porque não querem se vacinar. Existem funcionários respondendo PA, que é processo administrativo. E, assim, muitos estão nessa situação, apesar de terem tomado 3 doses, porque não querem tomar a 4ª dose. Isso é uma intervenção no corpo do cidadão, no corpo do indivíduo, que o Estado não tem direito de fazer. Vamos para o campo dos estudantes, né? USP, Unicamp e Unesp. Os alunos estão sendo impedidos de fazer rematrícula. Tem aluno perdendo vaga na pós-graduação, sendo afastado da graduação, depois de fazer processo seletivo dificílimo, porque não quer tomar reforço da vacina. Então, nós estamos vivenciando um autoritarismo no estado de São Paulo. Eu não posso compactuar com isso, tá? Então, isso é uma divergência forte que eu tenho com relação a esse governo. Outra divergência. Eu tenho uma linha mais liberal, né? Eu não sou muito, assim, alinhada com as pautas da esquerda. Então, eu votei favoravelmente à Previdência, muito embora tenha conseguido muitos avanços no texto que chegou do Executivo, para descontar menos de quem ganha menos. Tá? Eu consegui alíquotas bem menores para os funcionários que ganham pouco. E tem muito funcionário público que ganha muito pouco no estado de São Paulo. O pessoal acha que todo mundo ganha salarião. Não é assim. Eu consegui essa conquista. Nós fizemos a reforma da Previdência. A reforma chegou no Executivo. O Dória baixou um decreto vergonhoso. Traidor o decreto. Descontando dos aposentados, que já eram aposentados à época da reforma, inclusive os que ganham um salário mínimo. Sim. E isso foi debatido na Assembleia, isso foi rejeitado na Assembleia, e ele baixou por meio de decreto. E o Rodrigo Garcia teve a oportunidade de derrubar esse decreto, não derrubou, e quando ele vem dar entrevista, ele fala, não posso derrubar, porque é período de eleição. Isso não é verdade. Ele teve a oportunidade de derrubar antes, e quando se trata de um erro, nada impede que esse erro seja corrigido nesse momento. Pois é. Outro ponto de divergência que eu tenho com esse governo. No orçamento do ano passado, foram liberados 4 bilhões a mais para obras em estradas. 4 bilhões. Eu subi na tribuna, disse que era contrária, votei não. Inclusive, teve colega do PT me criticando, dizendo que eu era contra o povo, contra as estradas, que eu tinha que liberar o dinheiro para o povo para fazer estrada. Falei, eu não sou contra o povo. O que eu acho estranho é o seguinte, eles não fizeram essas obras em 3 anos. Agora querem liberar 4 bilhões a mais no último ano, que justamente é um ano eleitoral. Eu estou achando isso estranho. Falei, eu acho que não vão ter competência para finalizar essas obras no último ano de mandato e tem o risco dessa dinheirama toda eventualmente ser até desviada, porque é período de campanha. Eu falei tudo isso na tribuna. Moral da história. As obras vêm sendo anunciadas. O governador vai, anuncia, né? Agora não pode mais porque é período, mas anunciou uma infinidade de obras, assinou convênio com uma série de prefeitos. Eu não vi as obras serem realizadas. Tá? Eu não posso fazer nenhum tipo de acusação, mas a velocidade na realização dessas obras, a meu sentido, não é satisfatória. Tá? Então eu tenho esses 3 pontos de divergência profunda. E agora, deputada, mas agora voltando ao nosso cenário atual ao governo do Estado, né, tanto que o ex-prefeito Fernando Haddad, no caso, agora também continua batendo em primeiro lugar nas pesquisas, com 38%, 37% das intenções de voto, seguido pelo candidato do presidente, Tarcísio de Freitas, né, que está com 16%, e logo depois vem o Rodrigo Garcia, né, que mantém seus 11%. Daí minha pergunta é, na sua visão, qual candidato eleito seria mais benéfico para o Estado? Olha,
eu não voto na esquerda, né? Então, isso aí... Agora vamos pensar nos dois aí que são do espectro centro-direita. Sim. Então, tem pontos positivos para um, pontos negativos para o outro, entendeu? Eu vou seguir ouvindo e vou dar meu voto silenciosamente. Tá certo, deputado. Bom, agora gostaria de falar com a senhora com relação à questão da candidatura ao Senado, deputada. Né? Tá. Tanto que você foi eleita deputada estadual por São Paulo, né, pelo PSL, com mais de 2 milhões de votos. Foi a maior votação da história, né, para deputada estadual no país. Né? Agora você está disputando uma vaga no Senado. Quais motivos fizeram para que você, né, porque é uma campanha mais do que vitoriosa com relação a ser deputada, é aquilo que você falou, porque são 2 milhões de votos, né? Por todos os atritos, tudo que tem ocorrido nesse período, continua sendo um marco. Né? Quais foram os motivos que fizeram que você tomasse a decisão de disputar uma vaga no Senado? Foram vários. O primeiro deles é que eu entendo que o Senado precisa de alguém com meu perfil, com uma formação jurídica consistente, com conhecimento profundo de direito constitucional, direito penal, alguém que goste de estudar a teoria do Estado, que entenda os limites de atuação de cada poder, que tenha coragem de falar, que não tenha processos nem inquéritos no Supremo. Então, eu entendo que esse perfil seria importante para o momento que a gente está vivenciando, que é um momento, sim, de crise entre os poderes, de avanços indevidos de um poder sobre o outro, de avanços por parte do Supremo sobre Sim. as liberdades individuais. Então, eu entendo que eu sou, vamos dizer assim, a mais capacitada para estar no Senado neste momento, porque é o Senado que limita o Supremo. Tá? Então, esse é o motivo principal. Ao lado disso, eu sou muito crítica do nosso sistema eleitoral. E os deputados, sobretudo os federais, eles são vistos como mercadoria. Uma pessoa bem votada na política brasileira, ela é vista como um cifrão, entendeu? Sim. Então as pessoas não olham para você e dizem, nossa, você tem perfil para tal cargo, nós queremos, né, te ajudar a se eleger para tal cargo. As pessoas olham, ela vai me trazer tantos votos, vai puxar os correligionários, geralmente dos caciques, Sim. vai trazer fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV. Ou seja, todas as promiscuidades que eu critico. Então, Entendi. assim, eu estaria me prestando a fortalecer algo que eu critico, você entende? Sim, perfeitamente. Então, assim, qual é o meu propósito? É ter emprego, é ter segurança, é ter garantias, ou é ser útil para o meu país? É ser útil. Eu decidi pôr meu nome à disposição, né, de Deus e do povo, e que Deus decida por meio do povo, entendeu? Agora, eu sei que eu estou numa situação difícil, porque os meus concorrentes têm muito dinheiro, eu estou num partido que não tem recursos, decidi fazer a campanha do mesmo jeito que eu fiz em 2018, com recursos próprios, uma campanha simples. Eu não tenho um segundo de TV, os concorrentes têm, além de estarem gastando aí vários milhões, então, tem tempo de TV. Então, inclusive, né? Com relação à questão do tempo de TV, deputada, que eu queria te perguntar, antes que eu acabe passando batido com relação a isso, o outro candidato, o Márcio França, ele acabou querendo ceder uma parte do tempo, né, de televisão para você, mas você não aceitou, né? Ele sabe que não pode. Ele, com todo respeito, ele jogou para a torcida. Porque quando ele ofereceu tempo de TV para Marina Elô, na época da concorrência lá da campanha para a prefeitura, o TRE não permitiu que ela aparecesse no programa dele. Aí leram uma cartinha, entendeu? E mesmo assim, a cartinha da Marina Elô deixava claro que ela não era opositora, que ela... Por quê? Porque a legislação eleitoral só permite que apoiadores apareçam em 25% do tempo dos candidatos. Ele sabe disso. Então, ele jogou para a torcida, né? E eu, como advogada, não poderia participar de algo que é ilegal, né? E eu tive que recusar. E aí fiquei eu como pedante, entendeu? Mas, na verdade,
essa proposta jamais poderia ter sido feita e, tendo sido feita, não poderia ser aceita. Né? Porque eu não sou uma concorrente de fachada. Eu sou uma concorrente de verdade, né? Tenho pautas muito diferentes da dos meus concorrentes. Quer dizer, os que mostram pautas, né? Porque o outro só manda abraço espacial. Temos esse detalhe também, deputado. Bom, deputado, Ai, tem abraço espacial, vai estar abraçado com os travesseiros ali. Vamos lá, tem ainda. pode Chegam umas vir, perguntas. pode vir. Estão chegando umas Diga. perguntas aqui, deputada. Perguntas não, mensagens, né? Vem a nossa a Nair Bassi, né? Uma espectadora assídua, está dando boa noite para você. O presidente aqui do PV, o Carlos Fogagnoli, né? Ele está dando parabéns pela entrevista, pelo bate-papo. O Artaxerxes Pimentel. Suzano está fechada com o mito. Parabéns, Suzano. Esse é o Artaxerxes. A Maria Souza dando boa noite. O Douglas Wiesel. Boa noite. A senhora se sente traída pelo atual governo, que disse que era contra o Centrão, corrupção, etc., mas na prática demonstrou totalmente o contrário, deputada? Essa é a pergunta do Douglas. Olha, Douglas, é o seguinte, eu tenho 48 anos de idade, mais de duas décadas de advocacia, então eu já vi coisas muito ruins na vida, infelizmente, né? Já vi pai matando filho, já vi tudo na vida. Então, assim, traída, não, né? Ah, decepcionada, a gente espera, infelizmente, mas eu fico triste, né, por ter lutado tanto, por ter conseguido tanto. Eu vejo como muitas as conquistas, sobretudo de tirar o PT do poder, e aí a gente consegue eleger, né, um presidente, um grupo que, infelizmente, mete o pé pelas mãos, entendeu? Né? E comete uma série de erros. Não vou dizer que tudo tenha sido errado, mas acho que houve, sim, pouco cuidado com os avanços da depuração. Muito do que aconteceu com a Lava Jato, de certa forma, teve ali também o dedinho do governo, entendeu? Houve medidas que o presidente poderia ter aprovado, medidas que ele poderia não ter vetado. Então, não é que eu me sinta traída, não, porque ninguém nunca me prometeu nada. Mas eu gostaria, né, de que nós, como país, estivéssemos em outra situação. Eu gostaria. Ou seja, bate uma certa decepção, né, deputada? Ô, deputada, eu gostaria de agora abordar um tema que é a educação, no caso, até porque no final de 2021, né, o SARESP, né, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, ele mostrou uma piora do rendimento escolar na matemática e língua portuguesa, por exemplo. Né? E no mesmo ano, o Brasil chegou a 40,8% de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem sequer ler ou escrever, né? o que equivale a 2,4 milhões, um número absurdo de pessoas. Caso eleito senadora, que projetos você vai propor para buscar a diminuição, né, dessa defasagem toda e melhorar a qualidade de ensino público aqui no Brasil? Bom, primeiro nós temos que considerar que a situação da pandemia prejudicou muito o período excessivo de fechamento das escolas, né? Porque o Brasil foi um dos países em que as escolas ficaram fechadas por mais tempo. Esse período excessivo prejudicou mais. Então tem essa questão. Mas ao lado disso, né, e aí eu sei que eu desagrado mesmo os educadores que estão na moda, nós abandonamos muito o ensino tradicional, que é o ensino conteudista, o ensino de informação. Não adianta, você tem que saber a tabuada, tem que saber armar conta, entendeu? Tem que saber ligar as letras, formar as sílabas, coisas que são vistas como ultrapassadas, mas que alguém tem que ensinar para que a criança possa aprender e possa dar os próximos passos. Então, assim, são muitos métodos inovadores, mas que partem do pressuposto de que a criança aprende sozinha, de que a criança constrói sozinha. E eu não estou falando apenas das escolas públicas, porque é muito comum as pessoas, os intelectuais, os políticos, criticarem as escolas públicas, tá? As minhas críticas são as mesmas para as escolas públicas e para as privadas, porque essa dinâmica de que temos todos que formar bons cidadãos, acho ótimo, e que a escola não é lugar para informar,
eu penso que está nos afundando, entendeu? Tem coisas que não tem jeito, tem que sentar, tem que alguém escrever na lousa, entendeu? Tem que tomar a tabuada, coisas assim tradicionais que são vistas como ultrapassadas, como agressivas, como totalitárias, mas que não tem outra maneira de aprender. Então, por que as crianças vão mal nas provas? Porque ninguém ensina mais. Basta ver que tem escola no 3º ano do fundamental permitindo que as crianças façam conta com calculadora. Existe uma mistura entre as benesses da tecnologia, sim, com o abandono do desenvolvimento necessário do cérebro, entendeu? Você ter uma calculadora na faculdade para fazer contas muito sofisticadas, tudo bem. Agora, no primário, que agora é 1º grau, na minha época era primário, você tem que pôr a cabeça para funcionar, entendeu? É incrível, né? Você olha hoje, você vai na padaria comprar alguma coisa, você dá R$10, a pessoa não consegue sacar 4 de lá. Isso, entendeu? Então, assim, isso é final. E isso pode... Faça a experiência, pegue os livros das escolas públicas e privadas. O problema não está só nas públicas, é geral. Então, eu sou bem linha dura com essas coisas, eu trabalharia para ter aí um retorno, literalmente. De alguns aspectos são fundamentais. O povo vai arrepiar agora. Sabe a época Caminho Suave? Sim, sim. Eu fui alfabetizado pela Caminho Suave. Né? Tem algumas coisas que não adianta você digitalizar, modernizar, deixar de tal maneira. Tem algumas coisas que nós temos que voltar realmente ao princípio básico, que é o básico do básico, que é por aí que você começa a desenvolver. A criança desenvolve a linha de raciocínio, não tem jeito. Deputada, um outro tópico que eu quero abordar com a senhora é o seguinte, né? Com relação à questão da saúde, né? Entre os itens que fizeram parte do seu trabalho, nós temos o projeto de lei 520 de 2021, que garante atendimento a crianças exclusivamente por pediatra na rede pública, né? A minha pergunta é a seguinte: caso eleita, de que forma esses projetos poderão se expandir a nível nacional, deputada? Eu quero pegar todos esses meus projetos e nacionalizá-los, tá? Eu quero... obviamente, quando a gente sai da competência estadual e passa para federal, nós podemos abranger os projetos. Porque eu procuro ser bem técnica, né? Procuro preparar os projetos dentro da competência estadual. Então, indo para o federal, a gente tem como, além de nacionalizar, ampliar. Por exemplo, eu fiz um projeto aqui em São Paulo para acelerar a fila de adoção. Eu trouxe previsões do direito que a gente chama de direito material. Eu não tratei de recursos, porque é competência federal. Sim. Ao nacionalizar esse projeto para acelerar a adoção, eu vou poder, por ser competência federal, tirar muitos recursos desnecessários que são previstos nesse processo, entendeu? De destituição do poder familiar, às vezes de crianças que foram violentadas, espancadas, abandonadas, e colocação no lar adotivo, tá? Porque hoje a dificuldade, não sei se você conhece, mas assim, as famílias ficam 5, 6, 7 anos na fila para adotar uma criança. E geralmente, os intelectuais, os que se apresentam como especialistas, culpam as famílias, dizendo que elas exigem crianças pequenas, que não querem adotar tardiamente. Mas o problema não é das famílias, o problema é do sistema, que demora 7 anos com uma criança num abrigo para poder, vamos dizer assim, liberar essa criança para adoção. Eu fiz uma audiência pública na Assembleia, com a participação de defensores públicos, conselheiros, tutelares, pessoas que militam nessa área. Uma defensora pública apresentou com orgulho o fato dela ter conseguido anular uma adoção depois de 11 anos, porque a mãe biológica não tinha sido notificada pessoalmente. Aí eu falei, peraí, a senhora está orgulhosa de ter tirado uma criança do seio da sua família, de 11 anos no seio de uma família, ter enfiado essa criança num abrigo, porque a mãe biológica que nunca procurou essa criança não foi notificada pessoalmente. Então, o que está acontecendo? O Sistema Nacional de Adoção, que é uma plataforma, que tem várias regras, está sendo colocado acima do maior interesse das crianças e dos adolescentes.
que pela Constituição Federal são prioridade absoluta, pelo ECA também, Sim, entendeu? É verdade. Então, assim, eu posso pegar esses projetos e levar para o âmbito federal e ainda torná-los mais fortes, porque a competência federal ela é mais ampla do que a competência estadual. Perfeito. Ô, deputada, um outro detalhe, né, continuando a falar sobre saúde, né, o Brasil sofre com a falta de médicos, no caso, né, segundo o Conselho Federal de Medicina e o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo eles, existe um médico para cada 470 habitantes. Além disso, os gastos da União, no caso com a saúde, estão estagnados em 138,8 bilhões desde 2012, segundo a Folha de São Paulo. A pergunta é, caso eleita, né, quais seriam suas propostas para beneficiar o atendimento à saúde da população brasileira? Nós estamos com muitos problemas com a tabela SUS, muitos problemas mesmo. Por exemplo, por pouco não houve o encerramento do atendimento SUS pelo Hospital Amaral Carvalho, né, que é uma referência no tratamento do câncer. Sim. Conseguimos, depois de uma cobrança minha, de outros deputados, que a prefeitura e o governo fizessem um acordo para manter, ou seja, para suplementar os não repasses ou os pequenos repasses do SUS. Mas ainda não está claro se é só para manter os tratamentos que já estão iniciados ou se tem tratamentos futuros. Eu até fiz um requerimento de informações para ter dados mais precisos sobre esses tais convênios. Mas, assim, os repasses do SUS não são suficientes, né? Não dá para você repassar R$10 para uma consulta com um especialista. Então, isso vai precisar ser enfrentado. Mas nós temos uma situação, eu não acho que a gente tenha falta de médicos, porque, por exemplo, pediatra, nós temos muitos pediatras, mas eles estão concentrados, muitos pediatras concentrados em São Paulo, por exemplo. Faltam esses especialistas em outros estados da federação. Então, nós podemos trabalhar, primeiro, com incentivos para que esses médicos se desloquem para outros estados, porque às vezes o médico não vai porque o salário é baixo, ele não vai porque não tem estrutura. Olha que interessante, eu conversei com vários médicos. Às vezes a proposta salarial até é interessante, mas você vai para um ambiente, para um equipamento que você não tem remédio, que você não tem aparelhos para diagnosticar, que você não tem como tratar, o cidadão vai ganhar o quê? Um monte de processo, entendeu? Eu dei aula de bioética, eu sei que hoje o maior medo dos médicos é ser metralhado por processo, entendeu? Nós precisamos otimizar as filas. E eu sou entusiasta da gente aproveitar, né? A pandemia foi péssima em todos os sentidos, mas teve algo de bom, que foi a gente acostumar com essa tecnologia de fazer as coisas à distância, tirar um pouco do tabu com a telemedicina. Antes da pandemia, eu fiz uma audiência pública sobre telemedicina na Assembleia. Nossa, foi quase que um pecado que eu cometi. Depois da pandemia, esses tabus foram sendo, de alguma maneira, amenizados. Minimizados, né? Minimizados. Você pode ter um especialista, né, no Rio, no Distrito Federal, dando um suporte para um médico generalista que está, por exemplo, lá no vilarejo na Amazônia. Nós precisamos otimizar esses recursos. Outra coisa que eu propus aqui em São Paulo, fui conversar com os secretários de saúde, fiz audiência pública com os meus colegas. A fila do CROSS hoje, né, a fila dos atendimentos, ela é uma fila insana. Sim. Porque a pessoa faz uma primeira oh meu Deus, vou ficar ligando aqui. Outra ligação. Faz a primeira consulta, pedem um exame. A pessoa faz o exame, pega o resultado. E fica numa fila de 6 meses para levar esse exame. Veja bem, enquanto essa pessoa está na fila de 6 meses, ela está tensa porque não sabe o resultado do exame, porque acredite você ou não, tem muita gente que não abre o exame. Sim. Tem muita gente que não abre, espera o médico. Fica 6 meses com medo porque está esperando para abrir o exame. 6 meses ocupando um lugar na fila. Se essa pessoa não tem nada, se houvesse uma junta que fizesse uma análise prévia dos exames e entrasse em contato com essa pessoa e dissesse, olha, pela análise aqui da nossa junta, você não precisa voltar, o senhor está liberado. Daqui um ano, por exemplo, isso numa mamografia, tá?
Daqui um ano a senhora volta para fazer o controle, ou um ano e meio, a depender da idade, a depender Sim, se sim. deu Cada pirrados caso é um, um 2, caso. 3. Você libera essa mulher, com isso você libera um lugar na fila e vai prestigiar, atender os 20%, porque geralmente é isso que é o número, das pessoas que apresentaram alguma alteração no exame, você entendeu? Isso aí não precisa de muito, isso aí não precisa de dinheiro. Na verdade, isso economiza dinheiro. Eu propus isso aqui em São Paulo, fui conversar, aí disseram que eu estava desprestigiando o médico, porque eu achava que o exame estava acima do médico. Na verdade, não é só o exame, é o médico que vai analisar o exame e o paciente no seu contexto. Mas vamos falar a verdade, quando você leva um exame para o médico, não é só no SUS. O cara bate o olho no laudo lá. Eu tenho convênio, muitas vezes eu mando o exame por WhatsApp. O médico dá uma olhada e acabou. Então, assim, por que essa frescura da gente não conseguir implementar um sistema mais otimizado É verdade. de análise dos exames, É entendeu? verdade, deputado. Nesse caso aí, acho que nós tivemos uma experiência com a pandemia, nada melhor do que uma oportunidade para nós retomarmos e otimizar a situação toda, né? Fazer Sim. uma Aí, releitura de tudo olha, isso aí da saúde. eu venho batendo em ponta de faca com essa ideia. Até hoje eu consegui um grande médico, que é o presidente do Hospital do Rim, professor Medina. Eu fui visitar o Hospital do Rim, conversei com ele sobre o sistema de saúde. Foi o único que me deu razão. Não, eu acho Ele que é um alguns gênio. aspectos, eu acho que precisa ser feita uma releitura nesse ponto, não tem como discordar. Porque, Nós tivemos uma porque o que pandemia aqui. acontece? As pessoas perdem muito tempo esperando para É, mostrar o quando exame. chega lá com o exame, já perdeu a validade daquele exame, já se O passaram seis exame já meses, está velho. o cenário é Se outro. for um câncer, o câncer já cresceu, entendeu? Então a gente tem Isso que ter um aconteceu em pouco mais de casa, deputada. inteligência nesse processo. Isso já aconteceu em casa. Já foi uma briga para poder implementar a situação, fazer com que funcionasse. Você faz um exame e isso aconteceu com minha esposa. Demoramos aí mais de 6 meses para retornar. E naquela falta de passo. É uma coisa extremamente complicada. Eu estou pegando uma situação pontual aqui, agora vou espalhar isso para o país inteiro. Que precisa ter uma renovação, uma releitura com relação à situação. Né? Ô, deputada, um outro detalhe que eu gostaria de falar com a senhora também é com relação à questão da economia. Eu não posso deixar de passar esse assunto. Né? A taxa de desemprego recuou para 9,1% no terceiro trimestre agora de 2022. Porém, o número de desempregados no Brasil chega ainda a 9,9 milhões de pessoas, que é um número muito alto. Né? E a minha pergunta é a seguinte: caso eleita, que projetos você vai propor para impulsionar a criação de novos empregos no país? Bom, eu sou muito entusiasta do ensino profissionalizante. Sou entusiasta não só do ensino profissionalizante, de formação, com diploma, mas também aquele ensino profissionalizante que aproveita as experiências que a pessoa já tem. Né? Nós temos uma falta de várias modalidades de mão de obra que até poderiam ser muito bem remuneradas se as pessoas estivessem capacitadas. Então, eu sou muito favorável a esse tipo de iniciativa. Sou defensora do enxugamento da máquina pública, não demitindo as pessoas, mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, cortar gastos da máquina pública. Né? Não dá para. Se existe um teto constitucional, ele tem que ser respeitado. Sim. Porque se vai para cima do teto, deixa de ser constitucional. E aí não dá para ser direito adquirido. Então, assim, muito dinheiro que é gasto para manter a máquina poderia ser investido, entendeu? Sim. Na capacitação das pessoas, de repente, até na diminuição de tributos, para que as pessoas pudessem investir mais, entendeu? No Sim. próprio país. Então, seriam dois caminhos, né? Otimizar a formação profissional, mais de mão na massa, porque eu tenho percebido que até os cursos profissionalizantes estão muito teóricos, entendeu? Essa coisa de discussões etéreas, de formação de bons cidadãos. E se a pessoa vai fazer um técnico, ela tem que sair sabendo fazer aquela função. Hoje, os colégios técnicos têm altos debates, né? Antes fossem altos, mas assim, são temas que não tem nada a ver com a finalidade para que a pessoa foi para lá, entendeu? Então, tem que ter um pouco o pé no chão, eu acho. Eu tenho visitado várias cidades que o vereador chega para mim e fala: doutora, chegou uma empresa aqui, abriu um hotel aqui,
uma indústria, e a senhora acredita que a gente está tendo que trazer gente de fora, apesar de ter mão de obra aqui, gente parada, mas não tem mão de obra capacitada para ocupar esses postos de trabalho? Eu me surpreendi com isso em São Paulo, tá? Eu me surpreendi. Não foi uma ou duas cidades, não, foram várias, de gente vindo de fora, tendo emprego na cidade, porque na cidade não tinham pessoas capacitadas para ocuparem as vagas, tá? Então, assim, tem várias medidas que podem ser tomadas rapidamente para a gente tentar dar um gás nisso aí. É verdade. Agora, o que eu penso? Né? De novo, eu vou na contramão. Você vai ouvir os técnicos do governo, somente de São Paulo, eles só falam em tecnologia, em startup, no celular, que o jovem tem que ser programador. Ok, não tem nada contra isso. Agora, a gente tem uma demanda de profissionais das mais diversas searas, entendeu? Sim. Então, por que não fazer algo um pouco mais normal, né? Um pouco mais palpável, um pouco mais humilde, vamos dizer assim? Sim. Alô? Deputado? Tô aqui. Não, é que deu um break, deu um delay muito grande. Eu tô procurando. Não, tô aqui, É que lindo. deu um delay bastante grande. Não, mas tem razão, nesse aspecto tem completa razão. Não é questão disso não. Até porque quando você não faz esse tipo de coisa, você começa, você continua deixando a série da situação de nós temos aí um problema social, literalmente falando, né, deputada? Porque daí agora porque são vários aspectos, por exemplo, a gente pega, sem querer interromper, mas daí nós temos essa história dos 33 milhões de pessoas que estão na linha da miséria, que estão passando fome. E a gente vê que é um número gritante realmente, né? E a gente vê que são mais de 200 mil pessoas que estão aí, são moradores em situação de rua e tudo mais. Ou seja, tudo isso também tem a ver com esse aspecto de geração de renda, né? De qualificação e tudo mais, né? Na sua opinião, como é que é possível retirar esse número alarmante de pessoas que estão aí na linha da miséria, deputada? Eu tenho trabalhado muito com a questão da Cracolândia, né? Que aí entram dificuldades outras, que é o abuso, o uso de droga, dependência química, o uso dessa população pelos traficantes. Né? Eu costumo dizer que a Cracolândia é uma faixa de Gaza, Sim, é verdade. porque os traficantes usam aquelas pessoas como uma barreira de proteção. Tem até relatos que quando a polícia chega, eles jogam pedras no chão e os dependentes se jogam em cima das pedras, meio que fazendo uma blindagem, né? Para não serem feitas as prisões. Então, aí a gente tem uma série de fatores, entendeu? Eu, por exemplo, entendo que as pessoas têm que ser orientadas, né, sobretudo jovens, em como... Primeiro, eu acho que é interessante atrasar o início da vida sexual. A gente está muito banalizando isso. Ah, não, porque vai transar mesmo, então é assim mesmo. Não, acho que a gente tem que retomar um pouco daquele discurso de que sexo é para pessoas adultas, de que requer muita maturidade, que traz consequências várias, inclusive a gravidez. Então, a gente tem que voltar um pouco esse discurso. Ao lado disso, ensinar a prevenção, entendeu? Eu consegui aprovar aqui na Assembleia um projeto para aquelas pessoas que já têm os filhos que desejam ter, poderem fazer a esterilização voluntária. Sim. Ainda bem que ontem saiu no âmbito federal uma alteração legislativa prevendo isso, então acho que vai ajudar bastante. As pessoas possam fazer seu planejamento familiar, lembrando que planejamento familiar não tem nada a ver com aborto, tá? Pelo contrário, planejamento familiar previne aborto, porque a pessoa que evita uma gravidez indesejada não vai recorrer para uma saída extrema, né? Sim, isso é verdade. Então, são vários fatores, trabalhar esse planejamento, dar condições para que os pais trabalhem e que a criança fique cuidada. Hoje mesmo fiz uma reunião com o Sindicato dos Comerciários, achei muito interessante, eles trouxeram uma pauta, porque as mulheres precisam trabalhar aos sábados, né? Somente as que trabalham em shopping, algumas até aos domingos. Sim. E aos fins de semana não tem creche. Então, muitas crianças ficam sozinhas, né, suscetíveis a tudo que possa acontecer, incêndio, um acidente doméstico, se estão na rua, atropelamento, abuso. Então, a gente tem que cuidar. Eu acho que as políticas mais básicas
que são prioritariamente para dar essa sustentação para as famílias, para as crianças ficarem bem cuidadas, elas são importantes. Até para esses fatores de pessoas nas ruas, morando nas ruas, pessoas desempregadas, entendeu? Isso é verdade, são algumas políticas básicas, né, deputada? Sou contrária a todos os programas. Isso aqui também é um vespeiro, mas eu sou contrária, porque estudei muito essa questão da droga-adição, fui presidente do Conselho de Entorpecentes, sou contrária a qualquer programa que dê dinheiro na mão do dependente químico, tá? O prefeito, o candidato Haddad, agora, que foi prefeito de São Paulo, o programa dele para a Cracolândia era dar dinheiro para os dependentes químicos. Desculpa, eles pegam o dinheiro e no dia seguinte está na mão do traficante, tá? Mesmo Bolsa Família, Auxílio Brasil, todas as bolsas que tem, eu sou contra dar na mão do dependente químico, porque é transferir dinheiro para o tráfico assim quase que imediatamente, sabe? Tem que identificar um parente ou tem que ficar de alguma maneira guardado para essa pessoa ter o seu tratamento financiado, por exemplo. Então a gente tem que começar a olhar também os programas sociais, que eu não sou contra, mas como meios de trazer essas pessoas, vamos dizer assim, para a sua autonomia, né? Resgatar a sua dignidade. Não pode ser uma doação de dinheiro, pura e simplesmente. Não pode ter uma compra de voto. Não, né? eu acho que existem várias outras saídas, várias situações. Os problemas são trabalhosas, né? As pessoas... mas assim, gente, a gente não pode pensar um país para hoje só. É verdade. A gente tem que pensar um país a médio e longo prazo. O que é triste na política nacional é que se pensa muito o hoje, né? A pessoa está no mandato pensando em como garantir outro mandato, né? Permanecer no poder. E muitas vezes o trabalho do político não é um trabalho em prol da sociedade ou em prol de um plano maior, não, é em prol de ganhar votos, de ganhar segurança de que vai conseguir permanecer. Os assessores em regra, os assessores em regra não são técnicos, são, vamos dizer assim, cabos eleitorais que trabalham por 4 anos. Né? O que é muito grave, entendeu? É muito grave isso. E é interessante isso que estamos falando, porque na realidade a gente vê isso. Nós estamos no meio de uma disputa presidencial e nós vemos aí os municípios preocupados com 2024, né? Quem vai ser quem? Eu fico falando, o negócio não é assim, o negócio, a lógica não é essa. Essa lógica é o tempo inteiro, né? De permanência no poder. E não de utilizar esse poder para construir algo maior, algo mais perene, entendeu? É verdade. Então, assim, são discussões de fundo, na verdade, que eu entendo, né, que o Senado, por ser uma casa mais sênior, por ser uma casa revisora da Câmara, entendeu? É um lugar adequado para esses pensamentos mais perenes, entendeu? De desenvolvimento de políticas de longo prazo. Até porque os senadores têm 8 anos. É bem verdade que existem aí esses acordos esquisitos de ficar um período, mas assim, eu estou com a cabeça, se Deus assim permitir, de cumprir os 8 anos, entendeu? Sim. Porque dá para você pensar a longo prazo um país. Sim, é verdade, a lógica é essa. Deputada, chega mais uma pergunta aqui, eu sei que o seu tempo está bastante corrido, que é do Felipe Alexandre. Ele está perguntando: deputada, temos visto cada vez mais o Senado e a Câmara omissos frente a todos os desmandos do STF. Caso eleita, o que você pretende fazer para que acabe, né, essa omissão da Câmara? O primeiro passo é ter alguém que os ministros saibam que entende o que eles estão fazendo. Porque a gente percebe que às vezes a pessoa fala, concorda, não concorda, mas quando vai fazer uma crítica, é uma crítica destrutiva. É uma agressividade ao ministro, é um xingamento ao parente do ministro, são hashtags, né? Fecha isso, fecha aquilo. Procedimentos incompatíveis com a do parlamentar. Então, qual é a minha ideia? Veio uma decisão incompatível com a Constituição, é subir na tribuna e explicar ponto por ponto, num primeiro momento. Num segundo momento, fortalecer essa rede de colegas, entendeu? Por exemplo, quando eu fui eleita deputada, eu fui lá para Brasília
para apoiar o movimento do Muda Senado, que foi um movimento forte que surgiu no início da legislatura, que queria fazer a CPI da Lava Toga, que apoiou pedidos de impeachment de ministros do Supremo, inclusive um que eu apresentei ao lado do OMT para a sociedade. Então, a gente vai resgatar essa dignidade, essa autoestima, vamos dizer assim, do Senado. Precisamos escolher um presidente do Senado, né, que é eleito, que tenha coragem e que não tenha interesses no Supremo, né? Interesses de toda ordem. Sim. Não pode ter conflito de interesse. E aí, chegando um pedido de impeachment consistente, com lastro, né? Não pode ser uma carta de intenções, é dar andamento, entendeu? Se houver elementos, é dar andamento, porque numa verdadeira república não há pessoas que estão acima da lei. Sim. E hoje a gente vivencia uma situação que as outras pessoas têm que cumprir a lei, mas os ministros do Supremo dizem a lei, né? Isso está muito errado. Eles dizem a lei penal, dizem a lei processual, eles dizem a lei trabalhista, sem nenhuma vinculação com os próprios textos da legislação. É uma coisa realmente muito complicada, deputado. E quando você fala sobre o Senado, é uma coisa muito importante de lembrar, né? Que o Senado é o ápice da racionalidade dentro da esfera pública, da esfera popular, não é verdade? É aquela Sim. coisa, é o ápice, porque você tem aquela situação de fazer uma análise perene de tudo aquilo que chega até lá. A grande verdade é essa, né? E as pessoas, e a gente não vê isso acontecendo, né, deputado? Não, eu acho que está muito omisso mesmo, está silencioso. Eu penso que precisa dar uma chacoalhada naquele Senado, entendeu? E eu me vejo como uma pessoa certa para isso. Tá certo. Deputada, eu não posso deixar de perguntar também com relação ao nosso Alto Tietê, aqui que você também bem conhece, né? O Alto Tietê, aqui é a região de São Paulo, que tem quase 2 milhões de habitantes, um número muito grande de pessoas e possui diversas demandas assim a serem atendidas, como o Hospital Federal aqui de Suzano, né, no caso, e um déficit habitacional muito grande, que atinge pelo menos 70 mil pessoas. A minha pergunta é, caso a senhora eleita, né, como é que poderá beneficiar a nossa região, né, e não só o que a nossa região pode esperar, né, mas também o Brasil pode esperar de uma Janaína Pascoal como senadora? No que tange às regiões de São Paulo, né, hoje eu tenho uma quantidade de emendas muito pequena, são 5 milhões e pouco por ano, acho que teve ano que bateram 6 milhões. Sim. Eu só trabalho com as emendas impositivas, decidi não aceitar as tais das emendas voluntárias, que são exatamente a mesma coisa do que o orçamento secreto no âmbito federal, Sim. porque ninguém controla essas emendas voluntárias. Então, para ter independência no meu voto, eu decidi trabalhar com as impositivas. Agora, o senador, para além das suas competências constitucionais, de rever o trabalho da Câmara, de limitar o Supremo Tribunal Federal, que isso impacta toda a nação, Sim. ele também tem direito, né, a uma quantidade de recurso que é maior do que a de um deputado estadual. Sim. Então, eu entendo que eu vou ter condições melhores, né, de ajudar essa parte da infraestrutura, da saúde no estado de São Paulo. E eu procuro sempre olhar, porque assim, tem algumas entidades de saúde que são sempre contempladas, né? E merecem. Mas tem outras que nunca são contempladas. Então, eu acho que com esse conhecimento que eu tenho do Estado, na condição de deputado estadual, que eu vou ter melhores condições de fazer essa avaliação e essa distribuição de recursos. Eu recebo muita gente no gabinete que vem reclamar, por exemplo, das emendas de bancada, né, que vem para São Paulo, as emendas de bancada federal, Sim. né, que vem para São Paulo com um critério de distribuição, que é um critério que muitas entidades consideram injusto, porque não prestigia de maneira diferenciada, por exemplo, as instituições que são 100% SUS. Então, debater esses critérios também é algo relevante, entendeu? Sim. A gente precisa urgentemente discutir essa questão das OSs, tá? Tem OSs muito sérias, tem OSs que fazem literalmente das tripas coração, né? Sim, para conseguirem manter o serviço, mesmo com os repasses deficitários do SUS. Porém, né, tem OSs que são fachada.
né, muitas vezes com envolvimento até de nomes da política, que fazem contratos com parentes para poder desviar os recursos. Então, esse debate precisa ser feito. Na Assembleia, a gente fez 2 CPIs das OS. A primeira antes de eu entrar, a segunda eu participei. E foi um trabalho muito importante, porque os respiradores que tinham sido comprados, né, a alto preço, de maneira antecipada por São Paulo, eu tenho a convicção que se não fosse a minha chatice na CPI, esses respiradores não teriam sido entregues. Porque todo o contrato foi feito de uma maneira muito estranha, aparentemente, para os respiradores obscura, né? não serem entregues, entendeu? Então, assim, essa também, os modelos da saúde precisam ser rediscutidos no Brasil. Né? Eu tenho dialogado com alguns grupos que entendem, isso aí é polêmico até entre os médicos, se seria o caso de nós termos uma carreira pública de médicos, né? de profissionais de saúde, vamos falar assim. Sim. Porque às vezes a gente fala só de médico, mas a saúde ela é uma atividade multidisciplinar, né? A pandemia, por exemplo, nos mostrou que sem fisioterapeutas a gente nem respirar respira. Né? Então, assim, carreiras públicas de profissionais de saúde. Conheço vários que defendem, como tem carreira de promotor, de defensor público. Sim. E alguns dizem que não, que isso aí vai engessar, que preferem trabalhar no sistema de prestadores de serviço, microempresários. Mas eu acho que esse debate precisa ser feito, Sim. entendeu? E a gente está muito assim, como é que eu posso dizer? Acomodado com os modelos que estão aí. Exatamente, nós estamos acomodados. Eu acho que o Brasil realmente está acomodado com vários modelos. É uma coisa que a gente tem que começar a quebrar esses estigmas aí e dar uma repensada, aquilo que você está propondo, né? Com relação... Porque assim, fala-se muito do SUS, né? Acho que tem que rediscutir, tem que discutir, mas e o SUAS? Que é o Sistema Único Social, vamos dizer, da assistência social. Esse não funciona nada. Tirando os programas de distribuição de renda, você não tem mapeamento das pessoas que estão em situação de rua, não tem mapeamento das crianças que moram sozinhas nas ruas, das crianças que estão fora das escolas, sabe? Até para poder trabalhar, tentar conectar essas pessoas com suas famílias, ajudar a voltar para suas cidades de origem, a gente tem que mapear. Né? Eu tenho feito discussões na Assembleia, e se há um tema que une esquerda e direita, é esse da necessidade de um mapeamento consistente, sabe? Então, assim, tem muito tema. O tempo tem que ser abordado e repensado. E o que eu sinto é o seguinte, essa minha passagem pela Assembleia, para além da formação jurídica, me trouxe uma capacitação muito importante. Né? Hoje eu nasci e cresci em São Paulo, capital, mas na condição de advogada e professora, dei palestras e fiz audiências no estado inteiro, né? Desde a menorzinha até a maior cidade. Então, eu sempre conheci São Paulo. Mas como deputada, hoje eu conheço o estado de uma maneira bem mais profunda. Então, eu acho que essa vivência vai me transformar numa senadora mais útil mesmo, sabe, para o nosso estado. Até para participar das discussões lá no Congresso, com o futuro governador, seja ele quem for, com o futuro presidente, porque eu tenho essa postura institucional. Sim, é claro. Eu entendo assim, se eu for eleita senadora, eu vou ter que trabalhar a favor do povo, da Constituição Federal, quem quer que seja o presidente, quem quer que seja o governador, quaisquer que sejam os meus colegas. Tá? Esse preparo no direito ele é importante porque a gente é treinado a ir para uma audiência e respeitar o juiz e conversar com o advogado da parte contrária de maneira respeitosa, urbana, entendeu? Sim. E eu não vejo isso nos meus opositores. Eu acho que eles estão se apresentando como concorrentes de um governo. Eles meio que vinculam a sua condição de senadores, né? Aos seus governantes, entendeu? Aos presidenciáveis que os escolheram. Sim. E eu estou independente, né? Eu acho isso muito significativo para o papel constitucional do Senado. É verdade. Por isso mesmo, né, deputada, agora eu peço as suas considerações finais, né? Um bate-papo muito bom. Se a gente pudesse conversaria muito mais com a senhora, de verdade mesmo, de verdade. Não é só eu que estou falando isso, não. Muitas pessoas em volta estão falando isso.
Mas aí que está o detalhe, infelizmente nosso tempo não permite isso. Deputada, eu gostaria agora de pedir as suas considerações finais para todas essas Então, eu pessoas que estão nos agradeço. assistindo e que vão assistir o nosso bate-papo. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o carinho, agradeço o espaço, porque como eu não tenho tempo de TV, eu realmente estou numa situação bem difícil, né, para fazer uma concorrência, vamos dizer assim, minimamente justa. E eu peço para as pessoas para informarem seus amigos, seus parentes, seus contatos, que eu sou candidata. Não é para pedirem para votar em mim, óbvio que se puderem eu agradeço, mas para que o eleitor saiba das opções que tem. O que eu acho mais triste, né, é o eleitor ir para a urna sem conhecer as opções que tem. E hoje, para ter conhecimento de um candidato que não tem tempo de TV, o eleitor precisa fazer pesquisa, ele precisa entrar nas redes, ele precisa se informar. E nem sempre ele tem esse tempo, ele tem essa condição. Então, o mais importante é que as pessoas saibam quem são os candidatos, peço que saibam, né, que divulguem que eu sou o candidato, para que o eleitor possa bem decidir. E seja qual for o resultado, né, tanto no âmbito presidencial, como no governo, como no Senado, nós temos que buscar manter, né, a harmonia na nossa nação, somos um só povo, entendeu? O que eu menos quero para o meu povo é cisão, é briga, é agressividade. Eu acho que a gente pode divergir de maneira dura. Eu sou uma pessoa firme nas minhas convicções, mas nós temos que ter esse autocontrole, entendeu? Esse Sim. sentimento de nação. Isso não pode faltar, tá? Então, desejo muita saúde a todos, que o 7 de setembro amanhã seja tranquilo, seja harmônico, quem quiser ir para a rua que vá, quem não quiser que não vá, quem for que vá com sentimento de paz, né? Que não haja provocações, que ninguém ceda provocações, porque nós somos uma só nação e a nossa liberdade, a nossa independência depende primeiro dessa consciência, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada, até a próxima. Deputada, eu agradeço demais a sua participação, agradeço a sua disponibilidade, seu tempo, estar falando conosco aqui. E é isso que você falou, realmente é o momento de debater, abrir o debate, convencimento, é por aí que a gente começa a conversar e faz um país melhor, tá bom? De verdade Tá mesmo, bom. muito obrigado, deputada. Desejo muita sorte na sua corrida ao Senado. E o meu agradecimento a todas as pessoas também que participaram do nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que estaremos agora de volta na próxima segunda-feira com mais um Hoje no Ar. Deputada, meu muito obrigado e até a Eu que próxima. agradeço. Beijo.